Bom dia a todos. É com imensa alegria que eu tenho essa oportunidade de estar aqui com vocês. Primeiro, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Às vezes a gente fica em casa clamando, pedindo a Deus que tenha a oportunidade de falar o bem maior que o amor exigente nos proporciona. E é interessante, enquanto resolve alguns probleminha técnico aqui, a gente falar um pouco da nossa trajetória. Enquanto hoje o pessoal me chama de Aguinaldo Batista, eu moro no bairro de José Pinheiro, em Campina Grande, que é um bairro hoje, está em segundo lugar em termos de violência, em termos de assalto, em termos de drogas. E o pessoal lá me conhecia muito como inchado, papudo, copo cheio e prejuízo. Na minha trajetória dos meus 12 anos, até meus 17 e pouco antes por aí, eu parei um pouquinho de usar drogas, porque eu fui preso. E quando a gente chega a esse ponto, quando a gente chega a esse momento, a gente diz, e aí? E você pega aquelas grades e pensa que é filme de desenho. Você quer ter um espaçozinho para sair, aí aonde vem a real. O tempo vai se passando. Dentro da minha casa, entre meu pai só parou de usar drogas, que é o álcool, na minha concepção. Essa é a pior que existe, porque é aberta para todo mundo. E meu pai só parou também de beber, porque entrou no hospital em cadeira de rodas, e até hoje tem dificuldade de andar, porque, infelizmente, perdeu toda aquela estabilidade. A outra dificuldade foi com relação ao meu irmão mais novo, que não é meu irmão legítimo, mas eu amo de paixão, e foi justamente ele que me fez aproximar mais ainda de Deus. Enquanto eu comecei a usar droga com 12 anos de idade, meu irmão começou a usar com 9. E ele só veio parar de usar droga ilícita quando ele já tinha praticamente seus 28, 29 anos. Mas ainda continua no álcool, no tabaco. E, graças a Deus, ele está morando aqui em João Pessoa. Tivemos que sair de Campina Grande. Mãe saiu de Campina Grande para vir morar aqui em João Pessoa. E a gente pensava que o território é que ia fazer a mudança. Mas foi pior. Independente do território, aqui foi que agravou a situação. Porque aqui tinha mais facilidade e estava distante daquele convívio, daquelas pessoas conhecidas. E diante dessa dificuldade, ele começou a roubar, deram uma pisa nele, amarraram ele com fio, deram uma pisa de facão, e eu ficava sem saber o que fazer com ele. Depois veio outro momento mais difícil, que foi a fase de você querer convencê-lo a parar de usar a droga. Só que eu também tinha minhas recaídas. Passava 4 anos sem usar, recaía. Passava 2 anos sem usar, recaía. Enfim, o que fazer numa situação dessa? E eu chegava para ele e chamava ele, cabra safado. Tudo aquilo que vocês ouviram de ontem até hoje é o que o nosso voluntário, né, Luiz, estava falando, a questão do cabra safado, maconheiro, você é ovelha negra da família. E ele cruzava os braços, olhava para mim e dizia, do jeito que eu estou muito doido, você também está. Vá cuidar da sua casa, vá cuidar da sua família, vá cuidar do seu filho, porque eu não tenho nada a perder não, agora você tem. Aí caiu a ficha, aí veio o desespero. Eu tenho que fazer alguma coisa por esse cara. E cadê em Campina Grande? As dificuldades, porque nós só tínhamos na época que estava surgindo a Fazenda do Sol. Mas ninguém se falava de droga. Então vamos bater nas portas. Deus me deu a graça de entrar no encontro de casais com Cristo. E o recém-convertido, ele quer ir logo mudar o mundo. Fui muito radical. Mas tivemos a coragem, através de um amigo, que eu fui bater na porta dele, que na época ele era superintendente de polícia. E eu disse, meu irmão, dê uma prensa nele, não leve ele preso não, mas leve ele prensa, ele disse, Aguinaldo, ele vai lhe ver como um caboeta, como um X9, e ele vai me ver como policial. Vamos, junto umas pessoas aí, para a gente formar um grupo. Aí nós formamos a Associação Campinense de Prevenção às Drogas. Que coisa boa. A gente dava palestra, mas as pessoas vinham
puxando a camisa da gente, pedindo ajuda para os filhos. E a gente teve que fazer o quê? Graças a Deus, esse mesmo amigo nosso, Olímpio Oliveira, que estava como superintendente de polícia, ele teve a oportunidade de ouvir falar no Amor Exigente através de uma concunhada dele em Natal. E ele foi para Natal. Comprou um livro. Na primeira reunião, a gente fez 6 princípios, sem entender de nada. 6 princípios numa reunião só. E bateram palma para a gente, foi uma riqueza. Aí a gente tá... Agora vamos trazer o pessoal de Natal. Quando vieram e fizeram aquela simulação de grupo, eu digo, eita, vamos começar do zero mesmo. Mas era à vontade. Então, há 20 anos, tive a oportunidade de conhecer o Amor Exigente. Mas, graças a Deus, com essa parceria de tanto aperrear a nossa querida irmã e madrinha, que foi a Risonete Gomes, e o desejo de aprender era tão grande que eu pegava um atestado do médico em Campina Grande para vir aqui conversar com ela na procuradoria. Eu era Ministério Público, não sei. Ministério Público, não era? E ia lá. E vai fazer o quê lá, Agnaldo? Eu digo, rapaz, eu tive uma audiência, eu tenho que ir lá. E quando eu chegava, tirava logo a foto, que na época não tinha celular, mas era o retrato, mandava direitinho, e dizia, eu fui para lá, fui convocado para ir para lá. E chegava e tal, conversava, era a vontade, era o desejo de aprender. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu oportunidade, conversei com o padre e pedi uma sala para a gente poder estudar a apostila. Passamos 8 a 9 meses, 4 pessoas e não vinha ninguém. Eu digo, meu Deus, que negócio difícil é esse que não vem ninguém. Aí depois foi surgindo as oportunidades. Chegou uma senhora que chamou mais outra. Quando menos esperava, 120 pessoas numa noite só, a gente dizia, eita, a coisa está boa. Todo mundo vibrava. Eu disse, não, está boa não, porque o índice de droga é grande e não tem opção. Então a gente começou a bater na porta de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, nossas companheiras de Alanon. Vamos dividir? Então, quando chegava pessoas lá para a reunião de primeira vez, a gente encaminhava para Alcoólicos Anônimos. E é justamente isso que a gente teve que dizer, porque veio Amor Exigente para a nossa querida Campina Grande. E a dificuldade justamente foi de encontrar voluntários. Porque a gente sabe que tem pessoas que são tocadas pela emoção e a razão de se fazer um trabalho pela necessidade. E quando a gente se apaixona por esse programa, quando a gente está inflamado por esse amor, aí onde tem uma oportunidade, a gente tem esse desejo de falar com as pessoas. Agora, depois de muito problema, depois de muita dificuldade, a gente veio falar sobre essa questão, desafio e suas estratégias de educar. Mas educar, como nós também aprendemos a igreja doméstica, primeiro eu tinha que corrigir meus erros dentro da minha casa. E até os meus 14 anos eu não tinha um diálogo com meu filho. Quem tinha diálogo com meu filho, eu dava cheiro, dava amor, dava o ter para ele, mas não o ser pai presente. E é interessante que ele toca cavaquinho, gosta muito de chorinho. Quando estava se apresentando com 14 anos, quem era que estava ao lado dele? A mãe. Gostava de natação, quem era que estava no lado dele? Painha, no Campestre, tal, primeiro lugar, vou chegar. Nunca chegava ao lado da mãe. E às vezes, por conta de R$3, mudou minha vida. Porque R$3 eu tive uma briga tão grande com ele, ou discussão séria. E levei para o lado da chantagem. E ele disse, o senhor não tem tempo para mim, o senhor não tem tempo para casa, eu tenho que ser o perfeito, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser isso. E o que mais? E ele era aquele choro horrível, aquele choro feio. Eu disse, rapaz, alguma coisa tem que mudar. Fui para o banheiro só chorar. Eu nem pedi perdão a ele, nem pedi desculpa, pedi perdão a Deus pela falha que eu estava cometendo. Então, a dor emocional que ele estava sentindo, será que dentro do nosso grupo, os nossos filhos também, os filhos de vocês, os netos de vocês, também não estão passando? E foi justamente isso que, através de Natal, através de Edneus, a gente conseguiu. Cadê minha benção? Está aqui. Minha cola, ou cola boa. Que é uma apostila, toda relacionada, toda numa linguagem infantil. Uma linguagem que trabalha os 12 princípios e, de acordo com o território, a gente também vai mudando.
Então, foi justamente essa apostila aqui que começou a mudar um pouco a nossa trajetória. Você, para educar, primeiro como pai, e vendo essa sociedade, eu também já tive a oportunidade de passar pelo lado garoto, mas quando era com a direção dos religiosos, eles falavam também de Jesus Cristo. Nós já estamos e já ouvimos várias vezes falar de Jesus Cristo, mas também ouvimos várias vezes falar de Deus. E muita gente também, como eu tinha meu entendimento, falava, se Deus quiser, Deus, como é que ele falava? Se Deus quiser, Deus, não, ainda, se Deus quiser, ainda vou ver fulano desse jeito, para o lado da maldade. Então, várias vezes eu tive a oportunidade de ouvir de Deus, pensando que Deus era um Deus vingativo, mas Deus é um Deus amoroso e que nos dá todo o direito e toda a liberdade de escolher a questão do livre-arbítrio. E eu tive essa oportunidade de ser amado. Todos nós sabemos que é um grupo de apoio com uma proposta de educação destinada a encontrar caminhos para que pais, crianças, adolescentes e jovens possam viver de modo adequado na família e na sociedade. Mas como é que nós vamos viver isso, se alguém não te ensina? A gente sabe, lá eu tiro para o Campina Grande, a gente também tem um trabalho à noite com usuários de drogas, e eu vejo a dificuldade que tem meninos que usam droga e tem aqueles que não usam, mas estão na rua. Aí pega a criança e leva para o mesmo local onde tem tratamento para usuário de droga. E cadê as atividades lúdicas? Que tipo de trabalho de reinserção social e familiar tem para essa criança? O nosso foco, como nós vimos de ontem para cá, todo mundo sabe que é a família. E como é que funciona? Aqui é o grupão. Geralmente, a gente chega lá, nossas reuniões são toda terça-feira, às 19h30. Então, o grupão tem criança, tem adulto, da criança ao idoso. Eu creio que o mais jovem tem ali, o mais velho, que se torna uma criança. É meu querido companheiro João Campilho, tem 71 anos de idade. Então, a divisão de grupos é isso aí. Grupo de primeira vez, nós temos 3 grupos de família. E, dependendo da quantidade de familiar, a gente ainda forma o 4º grupo, porque família a gente não deixa para... que a metodologia pede que não esteja junto. Nós temos o grupo de criança de 5 a 11 anos e o grupo de adolescente de 12 anos acima. Tentamos trabalhar com o grupo de jovens, mas falta ainda a questão do voluntário. O Amor Exigentinho, ele é voltado para crianças e adolescentes, no qual trabalha de forma lúdica, clara e objetiva os mesmos princípios do programa do Amor Exigente, como também visa auxiliá-los a adotar atitudes responsáveis e saudáveis. E eu também não sou besta para conversar aqui com vocês, eu também vou pedir que venha me ajudar aqui na minha fala, por favor, as companheiras e também o Augusto, que seja aqui a companheira Beta e a companheira Alana e o companheiro Augusto, por favor. Porque é interessante a gente também dar oportunidade. Porque é interessante a gente também dar oportunidade para eles. Minha gente, um prato de papa quente, quando sai, você come ele botando logo a colher no meio pelas beiradas. Eu só vou pelas beiradas, mas quem fica com um prato de papa quente ainda é ela. Chegue para cá, por favor. Alana, como é que tu faz quando a criança chega na tua sala? Bom dia, meu nome é Alana, sou professora aposentada, voluntária do Amor Exigente e coordeno o grupo de crianças. Então, quando nós chegamos, a gente faz o enfoque da semana. A gente tem o privilégio de hoje estar aqui falando no princípio
e no grupo de apoio. Que bom que o nosso seminário aconteceu no mês de setembro. Então, na primeira semana, a gente trabalha o eu. Na segunda semana, o outro. Terceira semana, a família e a sociedade. E na quarta semana, resumo e atividades lúdicas. Retorno de metas. Quando nós chegamos do grupão, nós fazemos a frequência das crianças. Logo após, a oração da serenidade. E aí, o retorno de metas. Então, alguém podia perguntar, o que é metas? É o compromisso que cada criança assume para mudar de comportamento. A gente sabe que o amor exigente é mudança de comportamento, ser cada vez melhor. Então, vamos supor, a gente se encontra na terça-feira agora, nós trabalhamos o princípio grupo de apoio, segunda semana, e eles, dentro do que nós trabalhamos, e a necessidade de ser cada vez melhor, eles colocam a sua meta. Na próxima terça-feira, a gente vai se encontrar, e ele vai dizer qual foi a meta e se cumpriu. Se cumpre, parabéns. Se não cumpre, se quiser repetir para fortalecer, também pode. E assim a gente vai continuando com a graça de Deus. A gente está fazendo aqui como se fosse a sequência da nossa reunião. Isso, a Alana falou do retorno de meta. Mas tem a segunda parte, companheira Beta. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Elizabeth, sou professora da Rede Municipal de Campina Grande há 42 anos. E fui convidada, né? Não fui convidada. Eu encontrei meu amigo aqui, ele disse assim, não quer me ajudar não? Eu digo, eu sou muito ocupada, eu trabalho os 3 expedientes, mas eu vou lá. E fui uma noite e até hoje nunca mais voltei. Nunca mais faltei, graças a Deus. Então, toda terça estamos lá, graças a Deus. Gente, nós trabalhamos com os corações. No Amor Exigentinho, a gente, no nosso círculo, a gente põe uma mesinha no meio e nós colocamos os 3 corações. Antes de nós pegarmos os corações, nós frisamos todos os encontros o sigilo. O que é o sigilo? Nós trabalhamos com nossas crianças, tudo que ouvirem ali, o problema do seu colega, a dor do seu colega ou a nossa, que a gente não passe da porta. Só leve para casa os nossos ensinamentos. Então, é uma das metas que a gente sempre está, toda terça, exigindo o sigilo. Então, os corações ficam lá, e nós, na parte da partilha, que a gente chama a hora da partilha, então a gente diz, vamos à hora da partilha. Então, a gente tem lá, então, cada pessoa que se sentir tocado ou tocada, vai lá e pega o seu. Se achar que deve pegar o vermelho, que eles sabem que o vermelho é quando eles estão com um problema muito sério e não tem como eles resolverem. O amarelo, eles pegam como está assim, estão com problema, mas eles acham que mais ou menos está caminhando. E o verde é para agradecer a Deus ou alguma outra bênção que eles queiram agradecer. Então, depois que eles pegam os corações, então nós vamos na sequência. Vamos ouvir primeiro o vermelho, depois o amarelo e, por último, o verde. Então, a gente escuta, ouvimos, escutamos, que é muito importante, a gente, frisando sempre, a gente ouvir o outro. E depois que a gente faz essa partilha, então nós voltamos para as metas da próxima semana, que eles têm um caderninho que eles recebem uma folhinha com o princípio do mês, e lá toda semana eles escrevem a sua meta. Então, após a partilha, eles vão colocar a meta da próxima semana.
Depois que termina essa parte dos sentimentos, porque a gente tem que pegar a sequência, porque se a gente mudar o assunto, nós vamos fugir do enfoque. Companheiro Augusto, por favor. Bom dia a todos. É um grande prazer estar hoje aqui, né? E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a palavra livre. Palavra livre, assim que a gente finaliza as metas, a gente vai para o feedback, aonde a gente tem a liberdade de expressar e também de falar para o nosso próximo, que pegou o coração vermelho, como é que ele pode superar a sua crise. Porque tem várias crianças que chegam ao nosso grupo com algumas crises familiares, crises econômicas. E a gente, através da experiência que cada um de nós temos, nós passamos essa experiência para eles. Porque lá, nosso grupo é um grupo motivador, onde o nosso objetivo é a pessoa não sair da mesma forma que entrou, mas que ela saia cada vez melhor. Esse é o nosso objetivo. Então, lá, cada criança e adolescente vai passar a palavra para o próximo. Então, é isso que nós trabalhamos na Palavra Amiga. Como já nos avisaram a questão do tempo, eu vou pedir que, por favor, venha aqui ainda o Pedro Henrique, o Pedro Victor e também o Gustavo, para a gente aproveitar um pouco a fala de vocês também, já que o tempo é curto. Na quarta semana, eu também, como a gente tem uma reunião aberta, que a gente trabalha sempre o princípio ético, eu chamo os meninos, tanto do grupo 1 como do grupo 2, para falar para o grupão de pais. Por quê? Porque tem muitos pais que são desobedientes. São muitos pais que digam, não faça isso, e faz. E os meninos estão lá fazendo uma prestação de conta. Muitas vezes o menino quer mudar dentro de casa, mas o pai não deixa. Me respeita, eu sou seu pai. Mas, pai, o senhor está errado. Não diga que eu estou errado, não. E muitos deles ainda apanham por falar e dizer, pai. Então, somos nós que temos que reconhecer, somos nós que temos que admitir também que nós estamos pisando na bola enquanto pais. Entendemos também que é responsabilidade social. Trabalhar o filho é obrigação dos pais, mas temos que pensar nas nossas crianças como protagonista para mudar a situação do nosso país. Porque se a gente não começar agora, amanhã pode ser tarde demais. Eu sou um cara que eu gosto de ouvir. Não é feio não, minha gente, a gente copiar o que o povo está fazendo de bem, não. Não é invejar, não. Se todo mundo fosse invejoso, como seria uma bênção? Então, quando a gente começa a ver, principalmente no nosso território, em Campina Grande, no bairro de José Pinheiro, aonde tem os asfaltos, tem a igreja, e por trás são vários becos. Aonde tem crianças que estão fora das escolas, aonde estão crianças que, muitas delas, às vezes, são até proibidas de entrar dentro da nossa paróquia, minha gente. Isso não existe. Temos que trazer aquelas crianças que estão às margens da família, da escola e da sociedade. Essa foto eu tirei, saiu ruim. Vocês estão vendo aqui ainda, dá para ver aí, não dá? Isso aí é de partir o coração de qualquer uma criança. É isso aí, as lentes lá do celular, eu disse, eu ter que tirar isso aí para gravar. Partilhando a comida dele com os cachorros. E eu disse, caramba, às vezes em casa a gente tem tanto um animalzinho que é bom cuidar dos animalzinhos. Gasto uma fortuna tão grande. E às vezes bem próximo da nossa casa tem algo e eu vejo que a sociedade às vezes passa direto e como se não estivesse vendo ninguém. E é isso aí que nos motiva. Campina Grande, graças a Deus, não existe Cracolândia. Mas no centro da cidade a gente vê essa quantidade de meninos cheirantine. E ontem nós ouvimos aqui, até como é um grupo de automotor ajuda, o nosso voluntário Luiz até levantou o ego da nossa coordenadora Tânia, coordenadora regional. Cadê as autoridades? Cadê as pessoas que é para cuidar? Então, o voluntário, ela nos dá uma oportunidade. Se você tem amor ao próximo, faça você mesmo, faça a sua parte, não espere pelo outro, não. Pare de discutir com o outro e faça alguma coisa.
E é justamente isso que nos motiva a cada dia fazer, graças a Deus, que teve essa oportunidade. Que bom que a gente também tem esse amor por Dona Mara. E eu achei tão interessante, o que nos motivou muito, que eu não esqueço nunca. Ó, o desafio de educar é você saber que existe as dificuldades. E ontem mesmo, que coisa boa, é tudo um planejamento, Deus é maravilhoso. Quando foram convidar a Tânia para fazer parte, mas não estou preparado, isso aí é que você está preparado. Então, esse desafio, é esse desafio que a gente enfrenta, mas precisamos encontrar alternativa para inseri-las nos programas, projetos, igreja, enfim, devolver o que elas têm de direito. Como fazer? Bem rapidinho, meu irmão Augusto, como é que a gente vai para a escola? Na escola eu começo a falar, aí eu passo a peteca para ele. Por quê? Porque eles vão prestar mais atenção ao menino do que a mim, que eles vão dizer, Pio Coroa, o tempo desse coroa já passou. No momento que a gente somos convidados para a gente ir para as escolas, nós levamos a mensagem, primeiramente eu falo sobre a questão das escolhas. O que você planta aqui, certamente amanhã você colherá. Então, que desde o começo a gente possa começar a plantar coisas boas, para que futuramente a gente colha coisas boas. Então, depois, nós falamos um pouco para eles sobre a crise. Que eles falam muito de crise, e crise significa falta de alguma coisa. E muitas pessoas falam, eu tenho crise nisso, eu tenho crise naquilo, crise. E é uma palavra que, se a gente retirar apenas o S, a palavra vai se tornar crie. Crie uma nova esperança, crie uma nova maneira de viver. Crie uma nova atitude. Então, é essa palavra que vai começar a nos dar uma nova esperança, é a palavra crie. E nós somos um grupo que fomos criados para que a gente a cada dia possa criar colegas, amigos e irmãos na fé. Obrigado. Vamos criar alternativa? Começamos a montar um time de futebol. Olha quem patrocina a gente, ó. Amor Exigente. Sai da nossa sacolinha. Companheiro João Campelo, ele é um camarada que eu estava no meu trabalho e João Campelo foi passando com uma prole. Sempre ele ia para o shopping dele, que o shopping dele com os guris tudo era na Feira Central. E eu cheguei para ele e disse, estou precisando da sua ajuda. Ele disse, para quê? Eu digo, para a gente criar um grupo. Porque eu já tinha de cara 4 crianças. Já tinha um grupo. Depois veio o vizinho. Depois veio mais outro. Quando foi aquela dificuldade, eu digo, opa, vamos usar uma ferramenta que nós temos dentro da própria metodologia do amor exigente, que é justamente dividir por idade. E foi algo fantástico. E a dor de cabeça não ficou mais comigo, porque veio a companheira Lana, depois veio a companheira Beta, mas o amor exigente, dentro desse material, ele pede que a gente já comece a passar responsabilidade para a criança. E a gente começou a trabalhar com os nossos subcoordenadores, porque além de Alana, tem também as crianças que têm como auxílio. Montamos um grupo de futebol feminino, mas a gente também tem que atingir as crianças que começam com 11 anos, 12 anos de idade, ficar grávidas. E aí, como é que a gente vai chegar para essas crianças? Através de um time de futebol. E é interessante que só tem eu e o companheiro João Campelo. Eu digo, companheiro, a gente vai ter que conseguir, no mínimo, uma mulher para ficar com a gente, porque senão vão dizer que nós somos um velho enxerido. E a gente começou a trabalhar, e não foi fácil. Aí começou as meninas. Seu Aguinaldo, quem é cuecão aqui? Eu entendi a jogada dela. Eu disse, sou eu e João Campelo. Ele disse, mas o senhor é otário. Seu Aguinaldo, eu quero perguntar ao senhor quem é que gosta de mulher. Eu não estava preparado. Como é que a gente vai começar agora a trabalhar a sexualidade com esse povo? Então, aqui e acolá, a gente começou a montar a estratégia de levar pessoas para poder trabalhar com elas. E antes de começar qualquer nossa atividade, qual é a primeira oração que a gente faz? Oração da serenidade. Tem coisa melhor do que isso. Aí hoje, tudo para começar, qualquer nossa atividade tem que ser dessa forma. Depois a gente começa a fazer encaminhamento. Por favor, Gustavo.
Meu nome é Gustavo, como o companheiro Aguinaldo falou, e eu sou subcoordenador da companheira Alana e sou tesoureiro da Conferência São Domingos Sávio, como vocês estão vendo aí. E também eu ajudo a companheira Alana quando ela não está, eu faço a reunião junto com todas as crianças. E a gente também, lá no grupo no grupo dos Vicentinos, que é a Conferência São Domingos Sávio, nós também ajudamos os pobres. Nós temos o compromisso de levar a comida e também temos as visitas, que nós levamos o apoio e o auxílio aos assistidos da conferência. Temos 2 assistidas e nós sempre, quando podemos, vamos lá falar um pouco com elas. Obrigado. Mas nem todo mundo quer jogar futebol. Então nós vamos para onde? Projeto Molecada. Teve um camarada, voluntário nosso, praticamente há 13 anos que ele faz parte. E a gente estava num determinado encontro de casais e ele chegou: ei, meu irmão, quem é Aguinaldo aí, hein, velho? Chama Aguinaldo aí. E o negão forte, nego fumaça. E o negão chegou para a gente: ei, meu irmão, como é aquele grupo lá, hein, velho? Que ele só fala assim: como é aquele grupo lá de velho que trabalha com os drogados, hein? Eu digo: vai conhecer. Quando é? Eu digo: terça-feira. Aí o negão foi. Chegou daquele jeito, assistiu a reunião. E aí, é só isso? Eu digo: o segredo está na próxima. E aí? Está na próxima. Aí o negão hoje só anda de calça, que ele só andava de bermuda. Para onde vai para as reuniões agora? Já mudou a maneira de falar. É um dos caras que eu nunca vi tanta boa vontade para trabalhar. Ele, inclusive, comprou uma casa, derrubou a casa, construiu embaixo e construiu em cima. E tem a coragem de trabalhar com essa molecada. Não sei se vocês percebem aqui também, mas a gente nunca pode deixar de os nossos cartazes. E sempre aqui e acolá, porque como é uma área de risco, a gente não pode nem falar o nome de droga. Porque Maria Helena, nossa companheira que está ali também, ela sabe. Como é que pode, num pequeno de rua, ter 13 bocas de fumo e cada uma mais perigosa do que outra? Como é que você vai mencionar droga? Então vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de Jesus, porque não tem coisa melhor do que isso. Mas também não é só falar. Pegue, dê oportunidade, faça alguma coisa, porque tem muita gente que diz: tem fé em Deus. Eu já fiz isso uma vez, fiquei morto de vergonha. A mulher que estava numa situação horrível, triste. Eu cheguei para ela e digo: tenha fé. Ela disse: meu filho, se eu não tivesse fé, você acha que eu estava aqui falando com você? Eu chegava e eu pensava que uma das maiores violências que podia existir no mundo era fome. Eu sempre falava isso. E ela disse: meu filho, eu pensava que era fome, né? E ela dizia: meu filho, eu sou mais sossego do que um prato de comer. Eu não queria comer, não, só queria ter sossego. Então, é essa dificuldade que a gente vem enfrentando a cada dia. Porque eu vejo os muros altos e muita gente sofrendo dentro desses muros altos. Eu vejo criança que muitas vezes está calado, não pode falar dentro de casa porque apanha, porque quando a gente vai fazer visita, o pai está com a bacia e a mãe ajudando a fazer os cigarros de maconha. Quando a gente vai em outros setores, está o filho lá numa boa, e os meninos assistindo televisão e os caras cortando para fazer o crack. E eu tenho até medo quando eu vou fazer visita, porque eu digo: se a polícia chegar aqui, eu estou lascado. Ou eu vim comprar, ou eu também faço parte. Quem danado ia dizer que eu vim só visitar os meninos? Então, a gente muitas vezes passa por esse risco. Aqui também ainda está lá na sede do Projeto Molecada. Isso aqui é as nossas reuniões extraordinárias, que às vezes a gente vai para dentro de uma sala de AA. Quando a gente não quer falar lá sobre álcool, mas a gente fala, né, que evita o primeiro gole. Pode levar nome de babaca, pode levar nome. Eu tenho um filho com 23 anos, eu digo: Áviles, deixa quem quiser te chamar de bicha,
Deixa quem quiser te chamar de viado, porque minha linguagem é desse jeito. Não adianta, a gente tem que ser flexível e direto no assunto. Eu lembro-me que, para falar sobre drogas, disseram: Aguinaldo, é justamente isso que você quer, trabalhar com drogas? É, eu quero. Aí o cara disse, foi um curso que eu fui participar. Aí o cara disse: olha, você tem que ter o olhar inocêntrico para buscar a subjetividade do indivíduo. Olha que negócio difícil da gota para quem só usava a droga. Eu disse: não tem nada não. Eu tive que passar praticamente 15 dias para descobrir que nós, enquanto voluntários, temos que ter o quê? A mente aberta. A mente aberta para entender esses desafios que a vida nos oferece e nos traz. Vamos lá. É algo que eu não posso deixar de passar aqui para vocês, essa oportunidade. Talvez a gente não tenha mais, não. Se eu sei que o tempo está já limitado. Mas, Pedro, vem aqui, por favor, Pedro. Bom dia a todos. Eu me chamo Pedro. Eu comecei a frequentar o Amor Exigente por meio da minha avó e de Aguinaldo. No Amor Exigente, eu melhorei o meu comportamento, o meu dia a dia e a conviver com meu pai, porque ele está fazendo um tratamento químico contra as drogas. E ele está até ali em cima. É preciso pensar em sociedade. Família, religião, profissão, psicologia, mídia, polícia e política. Às vezes a gente vai falar, o pessoal diz: olha, não pode chorar não. Eu sou ser humano, eu não sou máquina não. Nós, dentro do grupo, essas bênçãos e outras bênçãos que estão ali, porque se eu for pedir para vir a galera, vinha muitos. Mas a dificuldade, nós tivemos que nos preparar vendendo rifa para poder estar aqui hoje. Porque para mostrar para vocês que é possível acreditar no ser humano, independente das suas falhas, independente dos seus defeitos. E eu não posso também sair daqui de contar a última historinha real. Que eu espero que nós erramos muito também, enquanto estávamos trabalhando dentro do Amor Exigente. Essa estrelinha aqui está brilhando no céu. E esse cara, eu não sinto fome, não, depois que eu aprendi a conviver com esse menino. Esse menino dormia no cemitério, ficava lá durante o dia, porque a mãe, à noite, não tinha casa. Tinha casa Maria Helena, tem pai Maria Helena, quem tomava conta era um parente distante. Mas esse menino, através do Amor Exigentinho, porque o pessoal já queria cortar o vínculo para ir para uma determinada instituição. E a gente começou a pensar, principalmente o Fumaça, que estava trabalhando com eles: meu irmão, tem um moleque lá, velho, que a gente tem que fazer alguma coisa por ele. E o que é que a gente vai fazer por ele? Então, a gente começou a convidar ele, tanto para o Amor Exigente, para o Projeto Molecada, e dentro da parte de futebol, através do companheiro João Campelo. João Campelo, fique em pé, por favor, João Campelo. Esse companheiro aí, de 71 anos de idade, não é psicólogo, não é assistente social, mas é um ser humano maravilhoso. A gente começou a fazer visita na casa dos meninos e a gente constatou. Onde era que esse menino dorme? Não tinha nem colchão. E vamos na partilha de sentimento dele, o que você fala aqui, o que você vê aqui, o que você escuta aqui, aqui permanece. Sabe qual era a partilha de sentimento dele, às vezes, quando ele pegava o coração vermelho? Porque no almoço dele ele só comia um pão e os outros da casa comiam 3 pães. Isto no almoço, porque muitas vezes não tem o que comer. E o companheiro João Campelo é quem levava esse menino para almoçar na casa dele.
E a gente colocou ele no projeto Tamanquinho das Artes, e esse menino ficou doente, e a gente sem saber. 15 dias ausente, quando a gente foi procurar saber, esse menino estava, segundo o médico lá, falou que ele estava com pneumonia. Se fosse um filho de vocês brigavam com o médico para atender esse menino direito, sim ou não? Foi o que fizeram. Receita. Como é que ele vai comprar? Que ele estava dependendo das outras pessoas. Veio para casa. Vai ver o local que esse menino morava, o local insalubre. E esse menino chegou a óbito. E para a gente foi uma tristeza muito grande, porque todos os nossos projetos sentiu, porque aonde a gente se aproximava dele, até com aquele jeito dele, que ele conversava, nos tocava. E para fechar, nas minhas dificuldades, porque eu também trabalho à noite, trabalho durante o dia, estou gerenciando a Feira Central, e à noite eu estou como redutor de danos, que eu faço parte do programa Consultório na Rua, e muitas vezes eu saio da minha casa para ir a pé. E quando eu estou bem triste, eu olho para o céu, como se ele fosse a minha estrelinha. Eu digo, eita, cara, está difícil. Fala com o pai aí em cima para ver como é que ficam as coisas. O que é que eu quero deixar aqui para vocês? Primeiro, a mensagem. Façam algo hoje. Se a gente quer deixar alguma coisa plantada, tem que deixar hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Eu tenho que fazer algo pensando nos meus netos. Eu não posso esperar que o poder público faça alguma coisa. Eu não posso esperar que o pastor, que o padre, que o coordenador de determinada pastoral faça alguma coisa. Então, nós temos que fazer hoje, porque hoje é o primeiro dia da nossa... Então, é hoje que nós temos, é hoje que tem que acontecer. Que Deus abençoe a cada um e muito grato a Deus por essa oportunidade.